No ar, Rádio em Revista. Olá, eu sou o Fábio de Lima e começa agora o especial Rádio em Revista, jornal da Rede Alesp. Vamos levar para você entrevistas com assuntos de interesse sobre saúde, economia, sem esquecer de falar sobre pandemia. Então fique comigo, começa agora o programa Rádio em Revista. E nós vamos começar o programa de hoje falando sobre como é feito o trabalho por médicos e enfermeiros na UTI-S, Unidades de Terapia Intensiva durante o tratamento da Covid-19 em todo o país. O Guga Mendonça e a Tayana Conrad conversaram com a médica Suzana Lobo, diretora-presidente da Associação de Medicina Intensiva. E a doutora Suzana falou sobre o atendimento humanizado que esses pacientes em situação delicada recebem nas UTIs. Acompanhe comigo essa entrevista. Muitas vezes as pessoas ouvem a sigla UTI, elas têm uma impressão aí ruim. Para que fique claro, o que é unidade de terapia intensiva? Isso é normal, Guga. A UTI é um sistema organizado bastante complexo para oferecer suporte de vida de alta complexidade. Monitorização contínua, tem muitos aparelhos, né, suporte orgânico, ventiladores e diálise para o rim. E o objetivo é manter a vida durante condições clínicas de gravidade alta, risco de morte às vezes, como trauma, infecção generalizada, cirurgia. Essa assistência é contínua, 24 horas por dia, por uma equipe muito treinada, multidisciplinar, né? Embora assuste, é importante as pessoas entenderem que as UTIs passaram por um processo de humanização muito grande nos últimos 5, 10 anos. Hoje as famílias estão dentro das UTIs, nós temos psicólogas, os espaços são mais humanizados, né? Embora não tenha dúvida que a pandemia veio alterar um pouquinho essa dinâmica, né, e fazendo com que a gente tenha que ter voltado em todos esses processos de melhoria que as UTIs passaram, a gente teve que dar uns passos para trás, porque as famílias não são permitidas, na maioria das vezes, a comunicação ficou difícil, o estresse é grande, a sobrecarga profissional é muito grande, então, infelizmente, nas UTIs Covid, nós demos alguns passos para trás. Doutora, quais os profissionais estão envolvidos aí no tratamento intensivo? A UTI é um sistema complexo e ele tem uma participação humana muito significativa. Eu sempre falo que não é só abrir leito e colocar aparelho lá, né? Nós temos uma equipe multidisciplinar que ela é totalmente responsável pelos bons resultados. Então, são médicos, enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, psicólogos, e aí o restante, né, nutricionista, vai ser, à medida que a UTI é mais complexa, muita gente vai entrando, fonoaudiólogos, odontólogos, farmacêuticos, essas são peças fundamentais, terapeuta ocupacional. O paciente complexo, ele precisa de toda uma gama de cuidados que um especialista só, que é o médico intensivista, ele precisa de toda essa rede de apoio, né, para que se obtenha o melhor resultado, e cada um é muito importante dentro da sua área. E qual é a situação, doutora, do país, né, quanto aos leitos disponibilizados também e quanto a toda essa equipe, né, que trabalha aí nas UTIs? Olha, a situação de leitos, eu acho que todo mundo está percebendo, né? A situação é crítica, nós estamos aí com o sistema colapsando em quase todo o país, né? Quem não está já em colapso, quer dizer, não tem mais leito, não tem mais profissional de saúde, está muito próximo disso, sob o risco de faltar muita coisa, né? E, na verdade, o sistema público de leitos de UTI, em relação a leitos de UTI, sempre nós sofremos com falta de vagas. As UTIs brasileiras sempre foram lotadas, tá? E isso se agravou agora muito. Embora o país tenha muito leito de terapia intensiva e tenha um sistema de saúde muito bom, nós temos uma distribuição muito desigual no país.
Nós temos leitos de UTI mais concentrados no Sudeste, no Sul do país, no Centro-Oeste, falta leitos no Norte e Nordeste, e nós temos mais leitos no sistema de saúde suplementar do que no sistema público de saúde. Com a abertura de novos leitos, né, isso levou a uma sobrecarga grande do sistema, porque nós tivemos que atender Covid. Então, para isso, fechou leitos normais, diminuiu cirurgia, diminuímos leitos para outras doenças e aumentamos aí no Brasil em torno de 33% no pico do ano passado, da pandemia, o número de leitos. Só que parece que esse número diminuiu. Nós saímos lá no começo do ano passado de 6.600 leitos para Covid, para mais de 20.300 em julho, e hoje nós temos, aparentemente, hoje não tem esses dados ainda no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, mas em janeiro nós tínhamos 20.751 leitos para Covid, tá? Embora a gente saiba que isso ocupou muitas áreas do hospital, e o que acontece é que realmente tem uma falta aí importante, generalizada de profissionais de saúde. Porque o leito não é só a cama, não é só o monitor, não é só o respirador. A gente precisa de gente capacitada. E isso já foi atingido o limite há muito tempo. A gente já sabe disso. Agora, doutora, quando se pensa num leito de UTI e vai em torno da primeira pergunta também, as pessoas ficam com medo porque já pensam em intubação, etc e tal, mas nem todos os pacientes que vão para a UTI, por exemplo, são intubados. Quais os cuidados aí principais, principalmente aí nas vítimas que contraíram a Covid-19? Olha, a maioria não é intubado, né? A maioria a gente consegue manter sem intubação e cada vez mais. Então, o cuidado da Covid se baseia principalmente em controlar a inflamação com medicamento, mas isso na hora que o doente é grave, né? Com oxigênio, com anticoagulantes para impedir a coagulação do sangue, que é uma complicação importante do paciente com Covid, que o sangue coagula mais e leva a tromboses. Alguns casos antibióticos podem ser necessários. E o que a gente faz para evitar a intubação? A gente usa ventilação não invasiva, sistemas com oxigênio de alto fluxo, manobras de prona, que muita gente já viu bastante na televisão, que é colocar o paciente deitado sobre o estômago. Tudo isso, essas manobras feitas com equipes bem treinadas, pode evitar a intubação. Se tiver que intubar, o suporte ventilatório é seguro, o respirador, ele vai manter a oxigenação do pulmão em níveis adequados, enquanto, né, o organismo combate o vírus. E também tem pacientes que precisam de diálise, de uma máquina de diálise. Então, todos esses cuidados, eles são, dependendo da gravidade do paciente, eles são necessários e só podem ser dados dentro de uma UTI, para uma equipe capacitada. E até hoje a gente faz, né, oxigenação que a gente chama de ECMO, que é uma oxigenação com uma membrana fora do corpo. E que, se precisar, tem uma máquina que vai substituir o pulmão do paciente. Isso são muito poucos centros no Brasil ainda, mas é uma possibilidade e deve estar aos poucos aumentando aí pelo país. Agora, doutora, ainda nesse assunto da intubação, recentemente uma estatística diz que cada 3 doentes de Covid intubados, 2 morreram no Brasil. Isso acontece pela gravidade da doença ou quando a pessoa é intubada já é quase que um último recurso, doutora? A intubação, como ela é um recurso para o doente que está evoluindo com uma forma muito grave, esse paciente, ele não tem só o pulmão alterado. Geralmente, ele tem um comprometimento pulmonar muito mais importante que os outros, e, além disso, ele tem outras disfunções orgânicas. Então, essa maior mortalidade no intubado é verdade, porque os pacientes são muito mais graves.
Por exemplo, a gente sabe que a mortalidade nos pacientes que vão para a UTI não são entubados, ela é menor que 10%, e é uma doença grave. Ao passo que naqueles que são entubados, e como se fosse realmente um último recurso, porque há muitas coisas que são tentadas, né? A medicação, a prona, né? A ventilação não invasiva, tudo isso é tentado. E como se o paciente não responde, e a mais da metade vai responder a isso, né? Aí o paciente vai ser entubado, e é por isso que a taxa de mortalidade ela é alta. Agora, doutora, ainda falando dos profissionais, né, que trabalham nas UTIs, existe um número, um balanço, né, um número aí estimado de pessoas infectadas pela Covid-19 que trabalham nesses ambientes? Nós temos, Tayana, nós temos dados de uma pesquisa que foi feita em fevereiro pela AMB, Associação Médica Brasileira. Eles mostraram que de cada 4 médicos que responderam à pesquisa, um já teve Covid. A chance no médico de ter Covid é 5 vezes maior do que na população geral. Hoje, no meu centro de tratamento intensivo, eu tenho pelo menos 3, 4 médicos internados, tá? No Brasil, ano passado, mais de 44 mil enfermeiros, técnicos auxiliares de enfermagem foram afastados. E o Brasil responde por 1/3 do total de mortes pela Covid-19 entre os profissionais de enfermagem, que é um dado alarmante, tá? Então, os dados aí do Conselho Federal de Enfermagem mostram um grande número. O Brasil é um país muito grande e muitos profissionais na linha de frente, e realmente esses dados são bastante alarmantes, que mostra a necessidade de políticas públicas aí para treinar melhor, para proteger esses profissionais, né, e para investir em pessoas treinadas, que são aquelas que têm, que são capazes, né, de usar os EPIs, os equipamentos de proteção individual, de forma mais adequada. Agora, doutora, ainda dentro dessa questão e desse assunto, né, a gente falava agora há pouco, a senhora falava que o número de infecções entre os profissionais de UTIs ainda é alto, né? Você falava que no seu setor aí você tem 4 profissionais internados. Eles chegaram a tomar vacina ou não? Um deles tomou vacina no contexto da pesquisa, então já faz mais de 6 meses, mas ele teve um quadro leve, um quadro bem leve, tá? Desculpa, um não, único que tomou vacina. Os outros não tomaram a vacina ainda, os outros ainda não tinham tomado a 2ª dose da vacina. Entendo, então, portanto, não estavam, né, 100% imunizados. Agora, doutor, em muitas partes do país estamos observando um aumento aí acelerado por leitos de UTI. Qual que é o impacto na rotina dos profissionais com esse aumento? Porque a gente sabe, né, às vezes é fácil você repor a máquina, repor a cama, o aparelho, a instalação, mas e os profissionais que você demora tanto tempo para formar um profissional? São 2 consequências. A primeira é a exaustão física, emocional, o burnout nesses profissionais que já estão desde março do ano passado atendendo, né? E, obviamente, essa exaustão física, emocional, é como se eles foram sobrecarregados, têm sequelas físicas, emocionais, e não tivemos nem tempo ainda de cuidar deles, porque eles já vêm uma onda emendou na outra, e eles são extremamente necessários na beira do leito. Eles são a nossa frente de batalha lá, que não pode sair de lá. Então, isso só tende a piorar, e isso aumenta até o risco deles se contaminarem, porque profissionais cansados e na pressa de atender mais doente, ele acaba também com o potencial de quebrar alguma barreira ali de proteção, né? A outra questão em relação a isso é que
profissionais novos que vão entrando e são rapidamente treinados, né? Esses profissionais acabam sendo treinados de maneira rápida e então, muitas vezes insuficiente pela pressa, pela necessidade, né? Isso pode aumentar, sim, num local de tanta alta complexidade como é uma UTI, onde tem centenas de procedimentos realizados num único paciente por dia, né? Isso aumenta o risco de insegurança, de quebras de barreiras aí de segurança e pode diminuir a qualidade. E entre esse trabalho humanizado que nós acabamos de ouvir na entrevista da doutora Suzana, que é realizado nas UTIs com pacientes da Covid-19, a fisioterapia é fundamental para a recuperação da pessoa. Sobre esse assunto, a Melissa Araújo e o Jeremias Gomes conversaram com Tiago Marracini, fisioterapeuta especialista em terapia intensiva. Acompanhem. Tiago, a fisioterapia vem sendo utilizada em UTIs de todo o Brasil no combate à Covid. E você poderia falar sobre como a utilização dela pode ajudar a evitar complicações e até mesmo as mortes? Tiago, você me desculpa, só vou citar aqui inteiro, Tiago Marracini, agora sim a gente tem o seu nome completo, fisioterapeuta, especialista em terapia intensiva. Obrigado pela sua presença, pode seguir com a resposta, por favor. Bom, a fisioterapia, ela atua em diversas áreas, né, dentro da própria terapia intensiva. Então, ela atua no auxílio tanto da ventilação mecânica, né, desses pacientes que precisam ficar entubados, e até mesmo no processo de recuperação e minimizando todas as sequelas possíveis que o uso da ventilação artificial pode vir causar ao paciente. Então, a fisioterapia, ela age tanto intubação, durante a intubação e pós-intubação durante todo esse processo de desfecho, né, da Covid-19. E até depois na fase de alta da terapia intensiva, nas unidades de internação e até mesmo no processo de reabilitação pós-hospital, uma vez que esses pacientes apresentam uma grande quantidade de sequelas, tanto da doença quanto do período de internação. Então a fisioterapia ela é importante, trabalhando de forma multiprofissional, em auxílio, né, às outras terapêuticas que vão ser aplicadas a esse paciente. Tiago, o que é a pronação? Bom, a pronação é você deitar de barriga para baixo, onde você tem como objetivo aumentar o tamanho do alvéolo na parte posterior, porque a parte posterior é onde a gente tem a maior capacidade de troca de gases, né? Então, um primeiro motivo é você melhorar a oxigenação, abrir essa área que está colapsada, e outros benefícios secundários é você minimizar um processo inflamatório que a respiração pode dar nesses pacientes, então a pronação ajuda também a minimizar essa inflamação, melhorando inclusive a performance do coração, né? Então, existem vários benefícios que vão além do processo de simplesmente oxigenar, mas a princípio ela é feita toda vez que o paciente precisa melhorar a oxigenação. Basta você colocar o paciente de barriga para baixo, né, auxiliado pela ventilação mecânica na maioria das vezes, e isso faz com que o paciente oxigene melhor e faz com que ele tenha melhor resposta aos tratamentos que estão sendo ofertados no ambiente de terapia intensiva. Tiago, no começo da pandemia eu entrevistei um outro fisioterapeuta tratando sobre essa questão e é muito... e ele colocou naquele momento que eram avaliadas as condições para o paciente para ficar nessa posição de pronação, ou seja, não eram todos que tinham indicação para ficar nessa posição por uma série de fatores. Eu queria saber se isso mudou ou se vocês também avaliam aí a condição de uma maneira geral para ver se esse tratamento é adequado para um e não para outro. Você mantém esse processo de eleição, né? O paciente que ele é elegível para ir para essa pronação. Então, são pacientes que geralmente apresentam um nível de oxigenação muito baixa, tá? Onde você tem algumas características clínicas que vai indicar
se ele está tendo sucesso ou não desse procedimento. Não é todos os pacientes que precisam ficar nessa posição prona, mas ainda assim se está utilizando muito durante a pandemia, né? Recentemente a gente tinha em média de 2, 3, 4 pacientes em prona numa terapia intensiva de mais ou menos 10 leitos. Então, sim, existem os critérios para você dizer, olha, vai ficar pronado ou não vai ficar pronado. E a maioria das vezes está relacionado à oxigenação e indicação e contraindicação também voltado para a função cardíaca, e não só respiratória. Ok, perfeito. Ô, Tiago, se vamos supor, a pessoa está com Covid, está com essa insuficiência, dá para orientar que ela fique em casa, de bruço, precisa ficar curvada, a cabeça para fora, por exemplo, se tiver num colchão, ela não tem uma ventilação mecânica, ou tudo isso precisa de um profissional para acompanhar? O que nós orientamos é que você tenha um acompanhamento precoce, né? Não estou falando de tratamento precoce, não estou falando de tratamento específico, uma vez que não existe um fármaco, não existe um tratamento específico para a COVID com altos níveis de evidência científica, né? Mas a gente pede que você tenha uma orientação de um profissional da saúde. Geralmente, nessas condições, o profissional de primeiro contato é o médico, e ele vai acabar te orientando a possibilidade de você ficar de barriga para baixo ou não, né? Em relação ao posicionamento da cabeça, geralmente basta você virar a cabeça de lado, já é o suficiente. Você não precisa ficar com o rosto virado para o colchão, né? Então, eu acabo muitas vezes não orientando esses pacientes que estão em casa a ficar de barriga para baixo. Se ele tiver algum grau, né, de desconforto respiratório, uma baixa oxigenação, ele procurar um serviço de saúde ou um profissional médico capacitado para dar as devidas orientações, e aí sim, havendo uma necessidade, vai ter uma orientação do profissional de saúde. Então, já teve outras pessoas, né, da comunidade que perguntaram, olha, será que se eu dormir, eu estou com Covid, será que se eu dormir de barriga para baixo, eu vou ter benefício? Não, precisa ter um critério, né, para você dormir de barriga para baixo. E se o paciente está dormindo de barriga para baixo, muitas vezes em casa, né, como eu já soube de outros estados, olha, o cara está dormindo de barriga para baixo, está usando oxigênio, eu aluguei um respirador portátil para ele, olha, isso é altamente perigoso, eu aconselho procurar um serviço de saúde, porque a chance do paciente descompensar em questão de horas é muito grande. Agora, porque você falou antes que a questão do alvéolo, né? O alvéolo até onde eu sei, né? O pulmão, ele sempre mostra aquela imagem semelhante à árvore, né? Então seria aquele último raminho da árvore lá na ponta, que vai ramificando, e o alvéolo é aquilo que, quando a pessoa é fumante, ele dá uma entupida, né? Agora, por exemplo, se eu deitar de bruço, você falou até que melhora do coração, mas o coração, ele vai estar sentindo um peso ali, por exemplo, no colchão, né? Mas em relação ao alvéolo, porque quando eu estou deitado de barriga para cima, a própria compressão do corpo faz reduzir esse espaço, é isso? Exato. O próprio posicionamento que você fica deitado ou sentado tende a gerar uma maior compressão gravitacional nessas áreas mais inferiores e posteriores. Só que essas áreas inferiores e posteriores do pulmão são as áreas que têm a melhor capacidade de gerar troca gasosa com o capilar. Se você tem essa área colapsada, você vai depender de áreas que são um pouco menos eficientes. Então, o que você precisa fazer? Aliviar o peso dessa região, e aí todo o líquido e todo o peso ele passa por uma região mais anterior, e essa região anterior é uma região que ela não é tão rica, né, nessa capacidade de troca gasosa. Só retomando a sua pergunta em relação ao coração, às vezes um fator de compressão na área do coração pode facilitar o trabalho dele, tá? Então, não é porque ele está com peso acima dele, em cima dele, na verdade, que vai gerar um trabalho mais difícil, né? Pode ser que facilite para algumas câmaras cardíacas específicas. Então, o objetivo da prona é justamente liberar a área que tem maior capacidade de troca gasosa para essas áreas que são mais pobres nesse potencial de troca.
Doutor, o senhor mencionou muito bem, por sinal, sobre a questão do tratamento precoce, né? Que não há nenhum fármaco indicado para o tratamento precoce do coronavírus, mas que é importante e nos primeiros momentos que você percebe ali os sintomas para que a doença não se estabeleça aí no organismo da pessoa e aí tem um problema mais grave, né? É mais difícil de controlar. Mas eu queria saber de uma outra questão. Tem algumas fisioterapias que a gente faz, por exemplo, tem aquele aparelho de fisioterapia que é pequenininho, que a gente assopra e a bolinha vai subindo, que ajuda a fortalecer o pulmão, tem a bexiga também, o exercício da bexiga. Essas medidas podem ajudar a fortalecer o pulmão ou, nesse caso, para a COVID não funciona? Olha, Melissa, eu vou ser bem sincero, assim, eu sou um crítico ferrenho em relação a terapêuticas que não têm justificativa na literatura científica. Tá? Vários estudos já foram feitos em cima desse aparelhinho das bolinhas que sobem e descem, e eles não possuem uma evidência de realmente que funciona. Tá? Quando a gente coloca, por exemplo, o uso de bexiga, é tão pouco, sendo que não há nada que justifique o uso. O que as pessoas precisam tomar um certo cuidado quando elas estão com Covid é que o trabalho excessivo dos alvéolos pode causar um processo inflamatório ainda maior e aquele alvéolo que era saudável, ele fica doente. Então, não é todo paciente que tem indicação de fazer exercício para fortalecer, né, o músculo diafragmático ou para melhorar a ventilação alveolar. Porque esse trabalho de você puxar a bolinha ou fazer mais esforço pode gerar uma inflamação ainda maior no pulmão do indivíduo, no qual, se ele estava num nível intermediário, baixo da doença, ele pode evoluir para um nível mais avançado e até mesmo grave. Então, é o cuidado que precisa ter de se consultar profissionais capacitados na área, que tenham conhecimento de causa sobre a indicação ou contraindicação dos dispositivos a serem utilizados pela fisioterapia. O senhor fez Eu, particularmente, não oriento a pacientes com Covid a fazer esforços excessivos, porque eles podem gerar um processo inflamatório ainda maior no pulmão. O senhor fez uma colocação perfeita, doutor, porque às vezes as pessoas veem alguma coisa ou na internet, ou funcionou para um e usa para outro. Então, a gente prestar esse esclarecimento, até para que a pessoa não gaste à toa aí com um aparelhinho que não é baratinho, né? Então, quer dizer, é um gasto que a pessoa pode ter que resolver, não vai, de repente até pode piorar o quadro. Então esse é um ótimo esclarecimento, importante mesmo. Doutor, em relação, agora, durante a Covid também, as pessoas se confundem muito, né? Então, eu estou com falta de ar, devo estar com Covid. E aí a pessoa pode ter DPOC, né? Que é aquela antiga efizema. E eu também queria saber, por exemplo, se a pessoa faz uma academia e algum exercício que talvez force a coluna, tem aquele exercício que a gente se apoia aqui e puxa, né? E de repente puxou com muita força. Isso pode dar uma sensação de falta de ar, sei lá, a costela mexeu um pouquinho, ela encosta no pulmão, porque dizem que o pulmão não dói, né? Mas essa capa que protege ele, não sei se o osso encosta ali, o que pode acontecer e que pode confundir as pessoas? Tá, vamos lá. Primeiro a gente precisa tomar um cuidado muito grande toda vez que você sente falta de ar, dor nas costas ou algum incômodo, né? As dores torácicas, elas podem ser diversas. Ela pode ser desde uma inflamação muscular ou uma alteração articular, ou até mesmo pode ser condições mais graves, de um infarto, pode ser uma pneumonia, pode ser até mesmo um tumor, né? Eu até trago o relato da minha irmã, que durante a pandemia ela sentia muito cansaço, ela achava que podia ser Covid e, na verdade, ela estava com uma massa pulmonar grande, né? E que ela está fazendo tratamento hoje com quimioterapia. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado. Quando você fala que você vai na academia, né? E pode ser que você sinta algum desconforto, o que acontece é o seguinte, que
o exercício mal realizado ou realizado de forma incorreta, ele acaba sobrecarregando a articulação, ele acaba sobrecarregando o músculo, gera um processo inflamatório local, e aí pode ser que você sinta dor até mesmo durante a respiração, né? Então, sentiu falta de ar, vamos tentar então fazer uma triagem disso. Eu fiz algum esforço indevido, ou mal orientado, ou mal supervisionado? Não fiz. Esse cansaço, ele começou há dias ou ele começou de repente? Ele vem mais à noite ou durante o dia? Porque essas informações para o profissional de saúde, elas são tão importantes que ela vai conduzir para um raciocínio clínico para dizer, olha, pode ser algo grave ou pode ser algo não grave, né? Então, muitas vezes o que acontece realmente, né, você não vai sentir dor diretamente no pulmão. O que você sente dor ou é na articulação, ou é no músculo, ou é na própria pleura, que é esse envoltório que você acabou citando, né, que são áreas extremamente inervadas que vão gerar algum grau de desconforto. O especial Rádio em Revista faz um pequeno intervalo. Voltamos em instantes, não saia daí. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. O programa Rádio em Revista está de volta e vamos falar agora sobre economia. A importância do agronegócio para a recuperação do cenário brasileiro nesse período crítico de pandemia. Eu e a Lília Busato entrevistamos sobre esse assunto o economista e professor de macroeconomia Renato Velloni. E o professor Renato disse que o Brasil está em uma situação confortável quando falamos da produção e comercialização dos nossos produtos para o mundo. Vamos acompanhar. Com a chegada da pandemia, o agronegócio foi o único setor que cresceu e ficou no positivo. O senhor acha que o agronegócio ele poderá mudar a economia do país? Olha, Lilian, tem sim, tem esse potencial, tá? De fato, é um setor muito competitivo, né? É um setor em que o Brasil é referência e não só é referência, como continua, né, ano após ano, batendo seus recordes de produtividade, de eficiência, né? Então, como vocês comentaram, representa aí o setor como um todo, né? Quase um quarto aí da nossa economia. Não só a agricultura em si, né? A agricultura representa 5%, 6% do PIB. Agora, tudo que está ali no entorno da agricultura, né? A safra precisa ser transportada, tem a parte de adubos, né? Fertilizantes, então a indústria química que está por ali, a comercialização, o comércio exterior. Então, né, quando a gente coloca tudo isso junto, a gente chega a um indicador aí de quase que um quarto da economia. Então, é um quarto da economia que está mesmo muito competitivo. Agora a gente está vivendo um cenário aí de câmbio também mais favorável para exportações, né? Então, como vocês também comentaram, né, metade das exportações brasileiras vem, né, desse setor. Então, a gente pode esperar que vai continuar assim muito competitivo e vai continuar puxando aí a nossa economia. É pelo menos um alento, né, porque os demais setores, como a gente sabe, estão sofrendo bastante. Professor Renato, eu quero primeiramente falar do setor de agronegócio, mas tentando mostrar para o nosso espectador, de uma forma mais didática, como que é esse setor. Porque muitas vezes hoje se fala do agronegócio ilustrando ele com aquela grande plantação de soja, ilustrando ele com aquelas grandes fazendas de pecuária. E o agronegócio, como o senhor mesmo falou minutos atrás, ele envolve uma cadeia muito mais ampla, ele envolve também a agricultura familiar. Hoje em dia, o agronegócio brasileiro, ele é forte em toda a sua cadeia, ou existe ali os produtores ricos, que são esses produtores que conseguem escoar a sua produção muitas vezes para o mercado externo, e os agricultores ali, a agricultura familiar, que trabalha mais com o mercado interno, enfrenta as dificuldades da economia brasileira? Tem algum nível de desigualdade, né, aí na competição. Aí, lógico, né, em qualquer setor, os players maiores têm mais acesso a capital, mais acesso a gente qualificada, mais acesso à tecnologia.
né? E, portanto, a mercados, mais chances de fazer melhores negócios. Já o pequeno agricultor vai ter mais dificuldade, principalmente de crédito, né? E de acesso a mercados. Então, a vida não é tão simples, ela é um pouquinho mais difícil para o pequeno agricultor. Agora, o interessante é que ele tem espaço, tá? Ele tem bastante espaço aí no Brasil. Então, o cenário também é bom para os pequenos agricultores, né? Então, tanto para a parte local, como associação em cooperativas, tem bastante espaço, sim, para negócios. O ambiente está bom. Uma outra dúvida que eu tenho, professor, se fala bastante, se bate nessa tecla, que o setor de agronegócio ele emprega bastante gente. E realmente ele emprega, mas quando a gente vê de novo aquelas grandes fazendas, o que a gente vê são máquinas trabalhando, né? Em que segmentos do agronegócio normalmente está a mão de obra ali, das pessoas realmente com a mão na massa? Qual seria esse segmento dentro do agronegócio, onde tem mais gente trabalhando realmente no campo? Aí quando a gente fala, Fábio, sobre agronegócio, não é a agricultura. Né? A agricultura é essa visão que a gente tem, né, daquela fazenda e as máquinas trabalhando e pouca gente. Né? A agricultura representa 6% do PIB e, de fato, né, o que está trabalhando ali são máquinas. Né? Agora, no entorno disso, a gente tem quatro vezes maior o peso na economia, né, transformam de 5% para 25%, né, da economia, são serviços, né, basicamente serviços de transporte, serviços de tecnologia, né, a biotecnologia para modificar sementes, né, para fazer inseminações, né, em gado, construir linhagens, lidar com pragas, vacinações. Tem a parte do comércio, a parte de transporte. Então, tudo isso são serviços, e serviços demandam gente, né? Então, inclusive gente muito qualificada, né? O Brasil também é referência em biotecnologia. Então, a gente está falando de tecnologia, ciência de ponta, e isso ocorre aqui de uma maneira assim que brilha os olhos do mundo inteiro. Então, aí que as pessoas estão trabalhando nessa agricultura. Professor, a gente sabe que nessa pandemia, um outro setor que teve também muito aumento foi os combustíveis. O senhor acha que a solução é a produção do biocombustível? Seria também um passo aí para o Brasil de se desenvolver melhor? Lilian, acho que sim, tá? É um passo, agora é um passo que ajuda, né? Mas não resolve assim a longo prazo, tá? Digo, não resolve a longo prazo porque a indústria como um todo, não só a indústria automotiva, mas a indústria como um todo, né, tá meio que se livrando de motores a combustão, né? Os motores elétricos a maior quantidade, né, de dinheiro investido em pesquisa e tecnologia tá sendo para desenvolver motores elétricos, né? Para automóveis, para máquinas, para, enfim, tudo. Então, quando a gente falar num cenário daqui 10 anos, 15 anos, né, seja combustível fóssil ou biocombustível, terão aí menos importância, tá? Agora, até que esses 15 anos cheguem, a gente precisa ver o que a gente faz, né? Então, o preço dos combustíveis né, já aumentaram 6 vezes no ano, devem aumentar ainda mais, né, porque o dólar e a expectativa é de que suba, né? Então, a questão do biocombustível pode trazer um alento, sim. A gente tem, né, a regulamentação desse mercado que foi feito em 2017, né, trazendo um pouquinho mais de previsibilidade para esse setor. A gente teve também, no finalzinho do ano passado, as exportações, né, desse setor voltaram a ocorrer, né? Não são quantidades significativas, mas já voltou. Desde 2015 a gente não tinha exportações em volumes aí comerciais, né? Então, quer dizer, é um setor que está ali retomando, é um setor muito bom também para a sociedade como um todo, porque são menos emissões,
né, gera mais emprego. Então, tem uma série de questões aí no entorno dos biocombustíveis que são muito benéficos para a gente. E agora, com esse cenário também de dólar mais elevado, a nossa produção de biocombustível aqui certamente vai ficar ainda mais competitiva no exterior. Então, é uma ótima notícia para quem está nesse setor. Tem aí uns bons anos, mais de uma década aí para curtir seus resultados, né, para fazer aí bons negócios. Agora, lá para o longo prazo mesmo, lá na frente, talvez não seja aí a salvação, tá? Agora, professor Renato, eu não quero ser o advogado do diabo, mas eu quero tocar aqui num assunto meio delicado. Hoje em dia se fala muito no biocombustível, mas no final dos anos 70, não sei agora precisar exatamente o ano, mas o Brasil começou a produzir o álcool, uma tecnologia brasileira. O Brasil teve uma parte considerável de sua frota de carros a álcool ali no começo dos anos 80, e tudo indicava que o Brasil poderia exportar essa tecnologia e fazer do álcool, esse biocombustível, um produto importante no mundo todo. E a coisa não aconteceu dessa forma. Nesse momento, a gente fala de biocombustível, a gente sabe principalmente do potencial que o Brasil tem para trabalhar com biocombustível, mas a minha pergunta para o senhor é o seguinte: a gente consegue ter os investimentos devidos para desenvolver essa tecnologia e se aproveitar dela no time certo? Ou de repente o Brasil, por questões financeiras, por falta de investimento, a gente tem a matéria-prima, mas no final são os outros países que consegue vender essa matéria-prima e fazer dela dinheiro? Boa pergunta, Fábio. De fato, né, essa foi uma oportunidade na década de 70, né, e o Brasil começou aí a despontar, mas o fato é que depois não decolou, né, a gente conseguiu mudar toda uma matriz energética aqui dentro do país, né, mas para conseguir competir, né, com o petróleo, né, com combustível fóssil, mundialmente falando, a gente não teve competitividade. No que acontece agora com os biocombustíveis, primeiro, assim, a gente tem um cenário favorável para biocombustíveis, mas biocombustível é um setor ainda bem pequenininho da economia. Então, para quem está nesse setor, muito bom, muito legal, vai fazer bons negócios, provavelmente vai crescer. Agora, quando a gente olhar a economia do Brasil como um todo, assim, esse não é o coringa aqui do nosso baralho, tá? Não é isso que vai tirar a gente do patamar que a gente está, exatamente. Quer dizer, principalmente por aquela questão que eu comentei, investimentos são de longo prazo, e a gente, né, o que a gente vê como tendência de longo prazo não é as coisas caminharem para biocombustível, e sim, né, para motores elétricos, e aí sim ter a geração de energia aí, ou eólica, ou hidrelétrica, ou enfim, fontes renováveis também, mas que envolvam motores elétricos e não motores a combustão. Então, aqui a gente teria a dificuldade de conseguir investimentos mesmo, mais volumosos, né, porque o investidor quer um investimento que vai crescer por décadas e décadas e décadas. Então, como isso não é uma principal aposta, né, a gente não tem aí recursos financeiros de investidores para montar uma indústria mesmo parruda em cima disso, tá? Então, a gente tem um nível de produção, um nível de investimento que é adequado, que está crescendo e deve crescer mesmo, as perspectivas são boas, mas tem um teto para isso, tá? A gente não deve esperar, não, que sejamos aí a última bolacha do pacote em termos energéticos por causa do biocombustível. E a gente continua falando sobre economia em tempos difíceis de pandemia, mas dessa vez com uma boa notícia. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, a FEComércio, foi atendida pelo poder público e os empresários que pegaram empréstimos pelo Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, em 2020, terão até 3 meses a mais para começar a pagar essa dívida.
Sobre esse assunto, o Jeremias Gomes e a Melissa Araújo conversaram com Fábio Pina, assessor econômico da FEComércio. Acompanhe. Hoje, qual o cenário que a FEComércio identifica para os empreendedores no estado? Quais as dificuldades depois de um ano tão difícil por conta da pandemia? Na realidade, as dificuldades básicas são vinculadas ao fato de que eu não consigo vender. Seja porque eu não consigo ficar aberto, ter uma operação normal, então eu tenho que ter subterfúgios como o take-out, né, o delivery, mas isso não substitui integralmente a normalidade econômica. Vamos dar um exemplo do setor de vestuário. Não é fácil vender remotamente no setor de vestuário, não é nada fácil fazer essa venda, porque as pessoas gostam de tocar na roupa, ver se serve, etc. Estou dando um exemplo, né? É diferente de você comprar outros itens que você já sabe que você precisa. E eu não estando aberto, fica mais difícil da pessoa se incentivar a comprar, a fazer a aquisição. Mais ainda, muita gente em casa acabou não comprando roupas. Estou dando um exemplo, mas ele serve para outros setores. Então a demanda cai, a mesma demanda que existe é receosa de fazê-lo de forma remota, então não funciona bem, os subterfúgios não funcionam bem para todos os setores. Então quais são as dificuldades? As dificuldades são, eu tenho um desemprego maior, eu tenho uma restrição de funcionamento e o consumidor está arredio. São muitas dificuldades quando você pensa no varejo. A mesma coisa serve para serviços, né? O turismo. As pessoas não vão viajar no curtíssimo prazo. Há uma demanda reprimida, com toda certeza, que se Deus quiser vai ser muito bem-vinda quando a pandemia acabar, mas eu não vou viajar sem vacina, eu não vou viajar para fora do país nesse momento, até quando pode, né? Até quando não há restrições, porque há países que a gente não pode ir. Então, todo o setor de turismo, eventos, não há muito sentido em fazer eventos, cinemas, bares, restaurantes, todos esses setores sofreram muito com as restrições. Então, é difícil de começar por quais são os principais problemas. O principal problema, na realidade, é o fluxo de caixa, que ficou totalmente comprometido ao longo desses meses. Fábio, você tocou num ponto muito importante, que é a da questão do fôlego que alguns comércios foram tendo aí ao longo desses últimos meses. E eu queria chamar a atenção para uma questão que eu acho que foi importante, me parece que foi importante, que foi o seguinte: os grandes varejistas que tinham condições de estabelecer suas plataformas investiram nos seus aplicativos e trouxeram os pequenos para esses aplicativos, ou seja, permitiram que você, entre aspas, pendurasse a sua lojinha ali dentro daquela plataforma maior e assim conseguiu ter um fôlego financeiro. Eu queria que você analisasse essa questão, principalmente no ponto de vista do pequeno comerciante, de acreditar nessa possibilidade, e quanto também para essa rede de varejo, dessas grandes redes de varejo, isso foi vantajoso trazer esses pequenos ali para ficar debaixo do seu chapéu, digamos assim. Bom, isso é importante, essa simbiose é importante, sim. É uma forma de parceria importante para o pequeno poder participar das plataformas de venda, né, do e-commerce, de forma mais abrangente. É claro que isso foi acelerado pela pandemia, e isso eu acredito que no longo prazo tem um efeito até positivo. Eu não acredito no fim do varejo físico, não acredito, mas a importância do varejo online e de você estar presente nas plataformas do e-commerce, dos marketplaces, ela é evidente, é uma importância muito grande. Ela é mais ou menos, diria hoje, que você não estar, né, no e-commerce, você não estar nos marketplaces, é como você não ter telefone. Muita gente compra pizza ligando, comprava, né? Hoje também é numa plataforma, você comprava ligando por telefone. Você poderia ir até a pizzaria e pegar pizza? Poderia, mas facilitou demais eu fazer a entrega através do pedido por telefone. A mesma coisa serve para o e-commerce, serve para a plataforma de comércio digital. Então, essa aproximação é importante, é relevante, e ela foi intensificada com a pandemia. Esse é o lado positivo. Agora, ela não é capaz de suprir toda a perda de demanda que se teve por conta de todos os outros motivos que a gente já falou aqui da pandemia.
Fábio, em relação ao Pronamp, a gente sabe que no Brasil, costumeiramente, o crédito ele é caro e ele geralmente ele poderia ser maior para movimentar mais a economia. A sua visão sobre o Pronamp, você acredita que foi o suficiente, esses 3 meses a mais de prazo para pagar, ou você tem uma visão assim que durante a pandemia não é o suficiente só essa medida? Qual é o seu olhar? Eu acredito que, na realidade, é o seguinte, as necessidades do Brasil já são muito grandes em ambiente de crédito, né, facilitado, de capital de giro, já são grandes no dia a dia comum. Durante a pandemia elas se intensificaram, né, e isso para mim é evidente. Dizer que vai ser suficiente é muito difícil. Eu acredito que sempre vai ter gente que, infelizmente, não vai conseguir acessar esse crédito e esse prazo adicional ainda deve colher algumas empresas sem capacidade de pagamento lá na frente, daqui a 3 ou 4 meses. Mas é claro que é melhor do que nada, muito melhor do que nada. E eu também não consigo dizer que situação o Brasil estará daqui a 3 meses em termos de pandemia, de circulação de pessoas, restrições para estabelecimentos. Até porque se você me questionasse isso lá em abril, maio, bom, até o final do ano já estaria resolvido. E infelizmente não aconteceu. Então eu não consigo fazer uma projeção. Eu sei que a necessidade de recursos é muito grande. O Pronamp é um ótimo programa, um dos melhores que o governo federal fez. E ele talvez tenha que ser até perene. E a gente tem que lembrar, o crédito ali não tem juros subsidiado. Ele tem uma garantia, né, que faz com que os bancos tenham um estímulo maior a apostar no fomento aos negócios, mas ele não é subsidiado, que não pode ser subsidiado. A sociedade não tem que pagar pelo eventual fracasso de uma empresa. Agora, não estimular de forma adequada, não fomentar de forma adequada os negócios, que é a regra no Brasil, faz com que a nossa taxa de crescimento e de investimento seja baixa. E isso, o Pronamp, ele ainda é um programa pequeno para toda essa ambição que eu estou falando, mas ele é a semente de algo que pode ser muito positivo, sim. Ô, Fábio, eu sei que você é da área econômica, mas eu queria também, só um parêntese, eu conversei com um rapaz que ele é da Estônia e ele conseguiu lá na cidade de Marília, ele trabalha com a questão digital. E ele falou, olha, a gente conseguiu fazer um comérciozinho eletrônico simples, mas com apoio da prefeitura, e até a dona Maria que vendia um pano de prato, ela conseguiu colocar ali naquele site, e aí algum motoboy entrega e eles estão se virando com isso. Você acha que essas iniciativas assim de comércio eletrônico, eu sei que é uma coisa pouca, mas às vezes isso não, se fosse de uma forma mais pulverizada, poderia ajudar nesse momento? Sempre ajuda, mas na realidade, isso que você está me narrando é exatamente o que fazem as plataformas, né, de marketplace. Você está lá e você já recebe um pacote, precisa ver as condições, claro, mas você recebe um pacote que tem a logística também, tem entrega, etc. Então, quando você compra algum alimento o seu jantar por algum aplicativo, está tudo envolvido nisso e tem toda a cadeia ali, já fez acordos. Claro, quanto mais opções para eu me linkar ao comércio eletrônico houver, melhor a minha situação como pequeno empresário para negociar quais são essas condições, porque certamente quando eu venho num prato através do aplicativo, uma parte dos recursos fica com o entregador, outra parte com a plataforma, né? Então isso é evidente, Agora, não é muito diferente disso que está acontecendo. Como em todos os mercados, quanto mais concorrência houver, melhor para todo mundo na cadeia. Você vai escolher as suas melhores condições. Vamos a mais um intervalo e na volta novas entrevistas com muitos assuntos de interesse para você. O especial Rádio em Revista volta já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o programa Rádio em Revista. E vamos falar sobre um assunto que divide opiniões: cigarro. Mas o nosso foco é o combate ao contrabando e à falsificação de produtos. Se o cigarro, com selo de garantia, já traz tantos malefícios à saúde, imagine o produto que não tem nenhum controle dos órgãos competentes. Sobre esse assunto, a Priscila Silvério e a Tayana Conrad conversaram com o Flávio Goulart, diretor de Assuntos Corporativos e Comunicação de uma empresa internacional líder em tabaco. Vamos ver como foi essa entrevista?
Vamos conversar então um pouquinho sobre essa situação, né, do contrabando então do cigarro. Fala um pouquinho para a gente dessa situação então, no geral, o que vocês têm observado? Bem, uma coisa importante de ser observada é que com a introdução de um novo sistema tributário em 2016, a gente notou que houve uma crescente no problema do contrabando em algumas cidades, realmente ultrapassando 50%, e chegamos a uma média nacional de 57%. E isso é um índice que efetivamente chama muito a atenção, porque a gente sabe que 57% já é mais da metade do mercado brasileiro, e isso significa que mais da metade do mercado total não paga imposto, não tem qualquer controle sanitário sendo implementado nessas marcas que circulam hoje. Algumas das marcas de contrabando aqui em São Paulo, por exemplo, já estão entre as 5 mais vendidas. Já chegamos, inclusive, ao descalabro de ser apreendida a falsificação de uma marca de contrabando, ou seja, é uma contravenção em cima da contravenção, justamente por conta dessa distorção que há quando você tem aqui no Brasil, em alguns estados, a cobrança que chega a quase 88% do valor do cigarro sendo imposto, enquanto que o produto que sai do Paraguai tem uma tributação de 9%. E é nessa diferença tributária que a criminalidade se prevalece e cresce. Agora, qual seria então a solução, né, para acabar com o contrabando de cigarros aqui no país? Olha, não sei se para acabar, mas efetivamente para melhorar essa situação, a gente tinha que pensar numa redistribuição tributária, porque, como eu falei, a partir de 2016, uma nova forma de tributação penaliza as marcas mais baratas, ou seja, enquanto uma marca mais premium que é vendida a R$ 9, R$ 10 paga menos do que aquela marca que é mais popular e que tem um maior volume de circulação. Isso cria uma pressão de custos dentro da indústria que torna ela incapaz de competir com o mercado, e ainda mais porque nós estamos presos a um sistema também que tem um preço mínimo de R$ 5,00, enquanto que o preço médio das marcas de contrabando não passa de R$ 3,50. Essa questão do contrabando, da falsificação, também traz reflexos no emprego. As pessoas acabam, então, perdendo ali vagas de emprego no setor por conta desse contrabando? Exatamente. Há pouco tempo, uma concorrente nossa fechou toda uma fábrica no Rio Grande do Sul, efetivamente por conta dessa perda de mercado, e todos esses empregos que hoje estão no Paraguai poderiam estar aqui no Brasil. E quando a gente fala de emprego, não apenas esses empregos diretos, mas toda uma cadeia de empregos, renda e impostos que poderiam estar aqui no Brasil, estão em outros países. Mas a gente vê algumas coisas que efetivamente chamam a atenção, e um dos reflexos da pandemia foi exatamente o fechamento da fronteira. Então, com o fechamento da fronteira, houve uma diminuição da oferta desse produto. E uma das coisas que se dizia é que uma diferença, mesmo que pequena, não faria o consumidor mudar de marca para uma marca legal. Isso não se constatou porque, justamente com a falta de oferta do produto contrabandeado, o consumidor pagou a mais, e dados da Receita apontam um crescimento do mercado legal no ano passado por conta dessa pandemia na ordem de 14%, justamente nessas marcas mais populares. Agora, a gente sabe, né, o quanto é importante essa questão do preço também para o consumidor, mas é importante a gente bater, né, na tecla dos riscos à saúde. Talvez isso também deixe com que o consumidor, né, pense talvez em pagar um pouquinho mais caro por um produto que tem aí qualidade, que passa por um centro de qualidade, né, sanitário. Então, explica um pouquinho para quem está em casa qual é o risco para a saúde
de comprar aí esses produtos, né, contrabandeados, principalmente falando aí do cigarro, que é algo que a gente sabe que é bastante complicado, mexe com a saúde, né? Você tocou num ponto importantíssimo, porque como nós temos hoje um sistema de aprovação dentro da agência reguladora, que é a Anvisa, que é extremamente criterioso, o consumidor brasileiro que consome esse produto, ele sabe que há toda uma regulamentação e principalmente toda uma fiscalização da qualidade do que ele vai consumir. Então, se o produto já é um produto controverso que oferece riscos, esses riscos são muito mais exacerbados quando não há qualquer tipo de controle. Então, nós precisamos garantir que a nossa população esteja ciente disso, em primeiro lugar, e esteja protegida, porque nós estamos falando de mais da metade do nosso mercado está exposto a um produto que não tem qualquer fiscalização, qualquer regulamentação agindo sobre ele e, efetivamente, este consumidor está exposto a um problema de saúde pública efetiva. Hoje, qual a tributação em cima do cigarro? Porque é um percentual bem grande, né? E no caso do cigarro do Paraguai, por exemplo, qual a tributação? E daí quando chega já o falsificado... A gente tem uma variação de tributação dependendo de estado para estado, né? Mas há estados que a média fica em torno de 82%. Há estados que cobram 80% no final, tá? Porque nós estamos falando aí de toda uma cadeia de impostos que vai desde o IPI, PIS/COFINS e também o ICMS e mais outros tributos locais, até chegarmos a um percentual em alguns estados de 88%. Enquanto que o produto que está no Paraguai, ele é fabricado, ele paga para sair da fábrica aproximadamente 16% ou menos que isso, e a partir do momento que ele sai da fábrica, ele entra num processo de migração ilegal para o Brasil, e nesse processo a população se expõe não apenas aos riscos de saúde, mas uma diferença que efetivamente alimenta todo um sistema de criminalidade ligado hoje aí também a tráfico de drogas, e outras questões de inclusive terrorismo, como foi apontado num relatório de uma agência americana. E Flávio, conta pra gente em quais regiões, né, os empregos são mais impactados aí por conta do contrabando do cigarro. Olha, nós temos fábricas hoje no Brasil, em estados como Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Lá nos 3 estados do Sul, nós estamos falando de uma cadeia produtiva que envolve 150 mil famílias aproximadamente, e isso em si, quando você tem uma concorrência desleal de 57% nesse mercado, você imagina quantos benefícios a gente não poderia gerar para o Brasil em termos de imposto. Se a gente for falar em termos de circulação de mercadorias e recolhimento de ICMS, o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo, que tem um índice de contrabando acima dos 50%, está perdendo muito dinheiro, muito recurso que poderia ser investido no melhor aparelhamento hospitalar, no melhor aparelhamento da própria polícia, que visa coibir esse tipo de crime. E eu sei que a polícia do estado, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, junto a esforços da Polícia Federal, tem feito grandes apreensões, e isso é notícia de jornal corrente, mas simplesmente sem trabalhar na causa raiz, nós vamos estar, como disse um delegado da Polícia Federal no relatório de um grupo de trabalho que foi feito do Ministério da Justiça 3 anos atrás, ele estaria enxugando gelo. E a fiscalização? Como funciona? Ela existe? Você já falou um pouquinho do trabalho da polícia, mas nós temos aí a divisa com vários outros países e que o contrabando entra, por muitas vezes, das mais variadas formas, né? Por mais que a polícia ainda faça um trabalho ali para coibir, ainda assim entra muita coisa. Fala um pouquinho para a gente da fiscalização. A fiscalização que existe hoje é basicamente de fronteiras e é um trabalho de polícia.
Envolve a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e, inclusive, há uma série muito interessante, inclusive disponível no YouTube, falando sobre esse trabalho. Foi realmente um trabalho muito interessante que esmiuçou toda uma cadeia de criminalidade que envolve o contrabando de cigarros vindo do Paraguai. Mas a gente já sabe que há outras fontes de contrabando que hoje acessam o nosso país, principalmente em estados do nosso Nordeste, que entra uma nova rota de criminalidade via Caribe, com cigarros vindo da China, da Coreia e inclusive do Reino Unido como um entreposto. Então, a forma em que a repressão e a fiscalização por parte da polícia, tanto em nível de fronteira quanto em nível de varejo, é um processo de enxugar gelo, porque a causa raiz, que é a diferença tributária, permanece e, como eu falo, alimenta uma cadeia de crimes que precisa ser endereçada. E para encerrar o programa de hoje, vamos falar sobre um assunto muito especial: o imposto solidário. Você sabe o que é isso? Bem, o prazo para a entrega da declaração de imposto de renda 2021, com base em 2020, termina no próximo dia 30 de abril. Mas existe a possibilidade de se destinar parte do valor a ser pago ou restituído a instituições de caridade. Quem vai esclarecer todas as dúvidas é o Rodolfo Schneider, gerente de captação de recursos, que foi entrevistado da Melissa Araújo e do Jeremias Gomes aqui no nosso Jornal Diário da Rede Alesp. Acompanhe. Rodolfo, eu queria começar entendendo o que é o imposto solidário, por favor. Pois não, então vamos lá. Imposto solidário é a oportunidade que nós, contribuintes, aqueles que declaramos pelo formulário completo, que na declaração que estamos fazendo agora nesse momento entre março e abril, que é o modelo pelas deduções legais, aquele mais completo mesmo. É a oportunidade que nós temos, cada um de nós, de direcionar uma partezinha daquele imposto que já pagamos, tenhamos imposto a pagar ou a restituir, seja para conselhos da criança e do adolescente e dos idosos, ou para organizações que estejam inscritos nesses conselhos e que possam receber esses recursos diretamente aos seus projetos. Então, é uma iniciativa muito boa de a gente ter assim, mais visibilidade de parte do imposto que pagamos para causas que a gente acredita, seja na área de infância, seja na área dos idosos. Muito legal, muito interessante, porque olha só, eu queria entender quais são os dados dos anos anteriores referentes à doação, né, que vocês têm um número já levantado, enfim, que o senhor estava explicando. Perfeito, vamos nesse levantamento, porque esse é um levantamento que chama muito a atenção da sociedade, porque vejam só, por mais que nós tenhamos essa oportunidade e essa possibilidade de destinar recursos para os fundos e diretamente para as organizações sociais que fazem um trabalho muito relevante, especialmente em momentos como esse que a gente está vivendo, seja da área de assistência social, da área de educação, etc. Veja que essa possibilidade existe há mais de 30 anos. E se a gente pegar os dados, por exemplo, de 2019, de 2020, não mudam muito, do total de doações que foram feitas em todo o Brasil, a gente tem um universo de mais ou menos, pouco menos de 74 mil doações no universo brasileiro. E cerca de 82 milhões que foram captados. Mas quando, a princípio, parece um número relevante, mas não para a realidade do Brasil como um todo, mas quando você busca dados na Receita sobre o potencial que poderia vir através desta oportunidade que é dada para cada um dos contribuintes, você vê como a gente está distante de uma realidade que poderia ser melhor e poderia favorecer as organizações sociais. Estimativas da Receita Federal dizem que existiriam até 4 bilhões de reais que poderiam ser destinados para as organizações caso, vamos dizer, os contribuintes na sua totalidade destinassem parte esse imposto de renda para causas sociais
que estão aí postas, né? Então, a gente tem um caminho longo pela frente, são poucas pessoas que têm conhecimento sobre essa oportunidade, e eu agradeço a oportunidade de estar discutindo sobre esse assunto aqui, porque são situações como essa que favorecem esse diálogo e o conhecimento da sociedade em relação a essa temática. Agora, só para ficar claro, a pessoa que fizer a doação, agora está no momento de preencher a declaração, ela não tem isenção dessa doação ou tem a isenção? Na verdade, o que acontece, assim, se o contribuinte tem imposto a pagar, o que vai acontecer? Ele vai fazer lá a destinação, que ela está limitada até, na declaração, até 3% do IR devido, e aí o programa vai não só informar qual é o seu potencial máximo em relação aos 3%, como também, caso a pessoa evolua tal, nessa doação, vai gerar duas modalidades, duas DARFs, né, modalidades de pagamento. O imposto a pagar que ela precisa fazer e o valor de 3% que ela está destinando para uma causa social. Então, ela não paga nada mais por isso. Na verdade, ela está simplesmente dando uma outra direção para esse imposto que ela já tem a pagar. Caso a pessoa tenha imposto a restituir, o que vai acontecer? A restituição, como sabemos, a gente começa a receber a partir de junho em diante, assim. Aí o que vai acontecer? Nós vamos antecipar esse valor de doação, que também vai representar os 3%, e esse valor depois retornará para a gente na nossa restituição. Então, se temos, hipoteticamente, os 3% sobre, por exemplo, um imposto devido de R$10 mil. Então, a gente tem, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, R$30 para ser doado, né? Perdão, R$300 para ser doado, e esses R$300 depois serão restituídos na restituição. Então, assim, nós não perdemos nada com isso, apenas estamos dando um novo direcionamento e temos, por mais que a gente tenha mais ou menos clareza de onde os nossos impostos sejam colocados, essa oportunidade dá ainda mais efetividade para que a gente possa não só apostar naquelas causas que a gente acredita e ter visibilidade maior sobre onde parte do nosso imposto está indo. Muito bem, estamos conversando com o Rodolfo Schneider, gerente de captação de recursos. Mas só para ficar claro, então, você deu 2 exemplos. Se eu fiz a declaração do imposto de renda, se eu não tenho nada a restituir, pelo contrário, eu tenho que pagar 10 mil, 3% eu posso doar para uma instituição, né? E aí vai ser gerado 2 formas de pagamento, o que eu pago para a Receita e o outro que eu vou pagar para a instituição. Agora, no caso da restituição, se eu tiver R$10 mil para receber de volta a restituição, como é que funciona mesmo? Só para ficar claro. Não, na verdade eu fiz o cálculo sobre o imposto devido, né? Então, digamos que seja 10 mil devido, né? E aí eu vou calcular os 3% sobre os 10 mil, vou chegar em R$300. Esse valor, digamos que eu tenha lá uma restituição a receber, hipoteticamente aqui, de R$500. Esse valor que eu antecipei, ele depois volta para mim na restituição. Então, ele simplesmente está redirecionando para a causa. Então, se eu tenho 500 a receber, antes de fazer essa doação, esse 300 é somado à restituição e eu recebo R$800. Ficou claro? Sim, sim. Rodolfo, aqui quem fala com você é a Melissa. Rodolfo, como é que é feito a listagem das instituições que vão receber esse dinheiro? Quais são os critérios para que essas instituições recebam esses valores? Perfeito, Melissa. É uma ótima pergunta essa, porque é dúvida, de fato, de várias pessoas. Os conselhos municipais, tanto da criança e do adolescente quanto do idoso, eles são uma composição tanto do poder público quanto das organizações da sociedade civil. A partir dessa composição é construído um plano das principais diretrizes e necessidades que cada cidade ou estado vai ter nessas áreas, e aí são lançados, por exemplo, essas diretrizes para que as organizações possam escrever os seus projetos respeitando essas prioridades. Então, esses projetos são aprovados nos conselhos e a forma deles receberem os recursos é que haja essa possibilidade de captação de recursos por meio do imposto de renda, desde que ele tenha sido aprovado no conselho.
Então, é importante que o contribuinte, quando for fazer a sua decisão, ele, em princípio, quando é feito na declaração de renda, não tem como você direcionar diretamente para a organização. Você direciona para um fundo, e existem vários fundos no Brasil, tanto estaduais quanto municipais, e o Condeca é um deles, né, em São Paulo, que permite com que você possa direcionar esse valor inicialmente para o fundo, mas informar depois que gostaria que esse valor vá para a instituição X, Y ou Z, que está aprovada e apta para receber esses recursos. Então, são organizações que têm toda, vamos dizer, a segurança por parte do contribuinte de que estão fazendo um trabalho sério, que está dentro das principais diretrizes e necessidades de cada localidade e que podem receber esse recurso para que possa realizar os seus projetos de transformação social. Então, são recursos que vão permitir com que eles possam fazer muitos avanços, tanto na melhoria das condições das comunidades vulneráveis onde eles estão inseridos, melhorias na infraestrutura da organização, capacitação dos seus colaboradores, enfim, uma série de benfeitorias que vão permitir com que o trabalho dessa organização possa ser ainda mais efetivo naquela localidade que, em geral, está localizada em áreas bastante vulneráveis. Rodolfo, como é que é feita a fiscalização da gestão desse recurso nos projetos? Eu sei, por exemplo, que o Condeca é bem criterioso, então ele faz ali a distribuição para esses projetos, mas ele fica em cima ali de todos eles para que efetivamente dê retorno, né? Eu queria saber se esse protocolo que o Condeca adota é de todas as instituições ou se cada um adota as suas medidas de verificação desses recursos. Você diz assim, se essa medida do Condeca ela é estendida aos demais conselhos, ou é isso que você quer dizer? Sim, de modo geral sim, porque assim, é um recurso público, nunca vamos esquecer disso, né? Então esse recurso público precisa ter essa prestação de contas regular, e é necessário dar visibilidade, né, a esses recursos da forma como eles foram solicitados e como estão sendo gastos, né? Então, existem prestações de contas regulares que permitem que o Conselho, que é representado, como eu falei, tanto por instituições públicas quanto da sociedade civil, possam acompanhar que aquilo que foi solicitado ser gasto para aqueles fins estão sendo utilizados da maneira correta. Então, existe uma governança bastante adequada em relação a isso, e, de modo geral, os demais conselhos, os conselhos municipais, seguem essas mesmas práticas, sob pena desses recursos serem glosados lá por parte das instituições e elas se tornarem inaptas de receber novos recursos, além de sofrer outras sanções. Então, há bastante critério em relação a isso, tanto no processo de escolha das organizações que estão aptas para captar recursos e realizar os projetos, quanto na prestação de contas depois que elas recebem os recursos. Muito bem, isso é extremamente importante para que as pessoas também tenham confiança ali de ajudar na destinação desse recurso. A gente citou aqui como um exemplo o Condeca, que é o Conselho Estadual da Criança e do Adolescente aqui em São Paulo, mas o recurso pode ser destinado a outros fins, por exemplo, ao idoso, à saúde, a outras finalidades? Ele pode ser destinado, existem outras leis que permitem essa possibilidade, mas em outros momentos do ano, não na declaração do imposto de renda. Na declaração do imposto de renda, existe a possibilidade dele destinar ou para um projeto da criança ou do idoso, dividindo esse valor dos 3%, assim, ou ele opta só pelo idoso ou só pela criança. Em outras épocas do ano, em geral, a comunicação é feita mais no final de cada ano, existem outras oportunidades que são, por exemplo, fundos ligados à saúde, como Pronas e Pronon, que estão ligados não somente a pessoas com deficiência, como pessoas com câncer. Existe a possibilidade da lei do esporte, da lei de incentivo à cultura. Então, existem outras possibilidades que permitem que o contribuinte possa ampliar, né, a sua possibilidade de destinação para projetos em outras áreas. Mas especificamente na declaração de renda, o que a lei permite hoje é apenas para a criança e adolescente e para o idoso. E aí fica o convite, né, para a nossa audiência avaliar dentro da cidade que ele está, onde ele estiver, ou do estado,
quais são as oportunidades que existem, tanto nos conselhos municipais quanto estadual, de organizações que ele confie, que ele conheça e confie. Porque esse é o dado mais importante, né? Que a pessoa sinta-se segura da decisão que ela está tomando, mesmo que seja um imposto que ela já está pagando, de que seja uma instituição que ela depois tenha a condição de acompanhar por meio de prestações de contas sistemáticas, por meio da visibilidade que ela dá a esses projetos posteriormente. Então, eu creio que é uma opção bastante cidadã de um uso inteligente do recurso, do nosso imposto, que vão favorecer causas em benefício de milhares de pessoas, né? Crianças, adolescentes, jovens e também os idosos, né? O programa especial Rádio em Revista chegou ao fim. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau. No ar, Rádio em Revista.